pega a doença, só que aí o capitão lá do navio, da navegação, né, fala que não pode ficar uma pessoa doente ali, fala que vai jogar ele no mar para servir de comida para os peixes, né? Em vez de todo mundo ali ficar doente. Só que o homem, o Patrício, ele fica com dor no coração, fala, nossa, ele cuidou de mim, eu não vou deixar isso acontecer. Aí realmente para num local, um dia de manhã, numa cidade, ele deixa o Jesué lá, doente, com febre, dá um dinheiro para ele e segue o seu caminho. O Jesué, ele fica muito mal. E além de ficar muito mal com a doença, ele é assaltado, tira todo o dinheiro dele. Mas o assaltante, a pessoa que arrancou todo o dinheiro dele, que tirou todo o dinheiro dele, acaba ficando com dó, né? Um ladrão bonzinho fica com dó dele e acaba levando ele até um senhor que conhece os homens da Casa do Caminho, que é onde o Pedro, né, tinha a Casa do Caminho. Aí é levado até lá Jerusalém, na Casa do Caminho. E o Patrício falou para Jesué, olha, você tem que mudar de nome e fazer de conta que nunca me viu. Aí vai Jesué, tudo bem, concorda, vai até lá a Casa do Caminho, chega lá, fica muitos dias ruim, febre, quase morre, e o Pedro cuida dele com muito amor. Só que na febre, na hora que ele está com aquelas febres delirando lá, ele fala muito do profeta Isaías, fala de do estudo bíblico, porque o pai deles e ele sempre eram muito religiosos, né? Muita fé em Deus, o Jesué tinha muita fé em Deus. E ali fala de todo, Pedro fica interessado com aquele rapaz, né? E passa a ser um filho do coração ali do Pedro. Quando Jesué ele se pega e fica bom, ele fica maravilhado com tudo aquilo, né? Toda aquela casa simples, com todos aqueles doentes, com todas aquelas pessoas, mas com o carinho que o Pedro e todos ali cuidavam dos doentes. E o Jesué, ele começa, aí o Pedro fala de Jesus, porque até nesse momento ele não conhecia, não tinha ouvido falar de Jesus ainda, ele só sabia de Moisés, e ali fala de Jesus, e ali passa tudo o que Jesus passou, o Pedro fica dias ali falando todas as passagens de Jesus para ele. E o Pedro também mostra os escritos pelo Levi, que o Levi tinha anotado e mostra para ele. Nossa, e o Jesué, ele fica maravilhado daquele Jesus, daquele amor, daquela doutrina. E aí o Jesué passa a ser mais uma pessoa dali, que passa a cuidar dos doentes, cuidar de todo mundo, com muito carinho. E ele começa a pregar assim, e o Pedro, todo mundo ali fica encantado. Só que aí, nesse momento, por causa de lá, para o Patrício, para as pessoas não descobrir que ele é Jesué, e como ele praticamente ele morreu para o mundo e nasceu para Jesus, ele troca de nome. E ele passa a ser o Estevão. Né? Então agora nós vamos conhecer a nossa personagem como Estevão, que é o Jesué. Beleza. Aí o Jesué começa a pregar, começa desassombradamente, fala de Jesus com muito amor e começa a expandir, né, as pregações, começa com o Estevão já, ele não tem medo, sabe? É assim, não que os apóstolos lá tinham medo, mas ele vai com toda a fé. E aí começa muitos milagres a acontecer, muitas pessoas ficam sabendo. E aí, meus amigos, que vai entrar a nossa personagem, que é o Saulo. O Saulo vai voltar, né? Que o Saulo, o que é? O Saulo,
Tasso, ele é uma pessoa de riqueza, vamos dizer assim. E o pai dele, né, ensinou a profissão dele de tecelão, de tecelagem, tudo. E pegou ele, levou ele para um local onde ele pudesse estudar com o mestre Gamaliel. E esse mestre ensinou muito ele. E o Saulo, né, que nesse momento é o Saulo, ele tinha um dom da oratória muito grande. Ele é um palestrante incrível, vamos dizer assim. Aquele dom da palavra incrível. Mas muito apegado às leis de Mosaica. Muito apegado mesmo à lei de Moisés. Quando ele chega na cidade, ele vai encontrar um amigo dele, Sadocs. E o Sadocs fala para ele de um tio dele que foi curado de uma cegueira. E o Saulo fica, mas como assim, né? E aí o Sadocs também fala do Estevão, da Casa do Caminho, dos homens da Casa do Caminho, fala do dia da pregação. E o Paulo, né, o Saulo, todo curioso, todo, né, querendo saber, vai lá na Casa do Caminho para ouvir, né, e ver a pregação de Estevão, conhecer. Quando ele chega lá, o Saulo e o Sadocs, ele vê muitas pessoas doentes, idosos, crianças, né, enfermos, uma pobreza assim, mas todo mundo tratado com muito amor. Mas de repente sobe um jovem e começa um discurso, começa a falar de um Jesus, de um amor desconhecido assim para ele. E como ele é muito apegado, estava muito apegado à lei mosaica, ele acha que aquilo lá é um perigo. Que não deve ficar assim. Como assim? Um Jesus, um carpinteiro que foi crucificado no meio de ladrões, como que pode? E aí ele começa a trabalhar, a entender, né, a questionar que aquilo não está certo, que aquilo não pode, porque ele é um doutor da lei, ele tinha estudado para comandar Jerusalém ali. Bem, aí um dia ele vai lá, conversa com o Estevão, e o Estevão, né, não abaixa a cabeça, fala de Jesus, fala do amor, e ele até que fica impressionado com, sabe assim, com a pregação de Estevão. Ele fica impressionado mesmo. Ele fica assim, mas o orgulho dele, a vaidade dele é muito grande ainda, que ele não dá o braço a torcer. E ele vê tudo aquilo como um perigo, como um grande perigo, de algo fora do normal, que vai prejudicar todo mundo, que vai acabar com a lei de Moisés, que aquilo tudo é um perigo. Resumindo, ele pega e pega um dia e marca o Estevão ser apedrejado. Só que aí, lembra que nós falamos de lá no comecinho de Abigail e de Jesué? Abigail não é irmã de Jesué? Então, a Jesué que é Estevão, por coincidência do destino, o Saulo, ele estava namorando Abigail. Só que Abigail, o irmão amado, querido, para ela estava sumido, para ela nunca mais ela ia ver, para ela estava desaparecido. E a Abigail falava sempre isso para ele, do irmão amado, do irmão querido, da pessoa que ela amava. Porque a Abigail, ela, depois que ela saiu lá de Coríntios, ela pegou um casal, Zacarias,
acho que a Ruth, pegou ela e passou a tratar dela como filha. E ele, quando ele chegou lá na cidade, ele acabou passando por muita dificuldade, sim, mas acabou sendo um grande fazendeiro. Então, nisso aí, Abigail acabou conhecendo Saulo. Aí o Saulo chegou ante Abigail e falou para ela que ia ter tipo um espetáculo, né? Que gostaria que ela fosse nesse espetáculo, que depois ia ter a irmã dele, que o Saulo tinha para ela conhecer, e ela foi. Só que na hora que estava lá do procedimento, do apredejamento, essas coisas, Abigail conheceu o irmão, viu que aquela pessoa que estava lá, né, presa para ser morta ou apedrejada, era o irmão querido dela, né, o Jesuel. E o Saulo, ele fica, como assim? Como que pode? Esse aí é o seu irmão? E aí ele não aceita isso. Ele não aceita, termina o relacionamento com ela e ela volta para casa dela muito triste mesmo, e acaba ficando doente. O Saulo, ele fica muito tempo sem querer ver ela. Só que como ele ama muito ela, ele vai até lá e vê ela. E lá descobre que ela também ficou cristã. Que um velhinho chamado Ananias foi até lá, conversou com ela e ela passou a ser cristã também. Aí o Saulo fica muito bravo, muito revoltado desse Cristo que está levando tudo dele, que está tirando tudo dele. E aí ele vai para Damasco para matar e perseguir também esse Ananias que na cabeça dele iludiu a amada dele, que é Abigail. E aí, meus amigos, que acontece a transformação. Na estrada de Damasco, quando ele está indo, com todos os amigos dele lá, que tá, os guardas, né, tá indo, ele vê um clarão no céu, ele cai do cavalo, literalmente, e nesse clarão aparece Jesus. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o Saulo, ele cai em prantos ali naquele momento. E ele acaba ficando cego. E aí Jesus fala para ele ir ante Damasco, que lá alguém vai procurar por ele e vai saber o que tem que fazer para ele entrar na cidade, e lá ele vai saber o que tem que fazer.